Marta Carvalho, nossa mediadora, é da agência FCB Brasil e agência Iabá, especialista em conexões e estratégia em comunicação, ganhadora de 5 categorias do Festival Cannes Lions 2022 e júri da Academia Prêmio Multishow 2022, com mais de 30 anos de profissão na área cultural e gestão, se destaca por sua ousadia e criação. Marta, tem em sua trajetória a construção de projetos que discutem os rumos da transformação social por meio da representação e visibilidade de pessoas pretas e periféricas. E Martinha! Agora, Renata Hilário, de Budweiser. Content Manager na Budweiser e produtora executiva do podcast Mano a Mano, além de colunista na plataforma Women to Watch do Meio Mensagem. Também é mestre em comportamento do consumidor pela SPM e docente do programa de pós-graduação na mesma instituição. Foi coautora do livro Publicidade Antirracista junto ao Grupo Publicitários Negros, finalista do Prêmio Jabuti em 2020. Ela é reconhecida pela Forbes Brasil entre os 20 Black Creators mais inovadores daquele ano, 2020. Arrasa essa mulher! E Dona Samantha Almeida, diretora de criação e conteúdo dos estúdios Globo. A Sá Almeida é vencedora na categoria profissional de inovação do Prêmio 2021, o mais importante do mercado publicitário brasileiro, Caboré. Gente, aqui tá babado hoje, para. Uma das principais lideranças de comunicação, inovação e criatividade do país, atualmente é diretora da área de criação e conteúdo dos Estúdios Globo, sendo responsável por fomentar a criação do entretenimento e pela gestão das equipes de autores, pesquisadores e produtores da emissora. Me perdi. Representante do Brasil no Júri Cannes 2021, na categoria Entretenimento. Uma ganha, outra é júri, né? Mas anos diferentes, tá, lindas? Anos diferentes, para. Não estamos falando? Foi uma das homenageadas do Women to Watch 2020. No mesmo ano, sendo eleita pelo MIPED, organização parceira da ONU e African Union, como uma das 100 mais influentes afrodescendentes abaixo de 40 anos do mundo, por suas colaborações no mercado de comunicação brasileiro. A mesa se chama Olhos da Diversidade na Era da Atenção, como se destacar em meio a tanto conteúdo. Marta Carvalho, por favor. Renata Hilário e Samantha Almeida, com vocês! A gente serve... Oi. Oi. Alô. A gente serve currículo e beleza, sabe? Primeiro, eu queria, como sempre, iniciar as mesas que eu tenho esse lugar, saudando. Hoje é sábado, saudando todas as Iabás, que elas estejam acompanhando cada fala, cada contato, cada olhar, para que vocês possam reverberar o que vocês vão ouvir aqui, porque a intenção é ser espelho. Que o Oxum esteja com vocês, que os ventos de Oiá possam guiar os melhores pensamentos, que Iemanjá nos lave com sua água salgada, limpando e curando tudo que há de pior nesse planeta, que Nanã, a velha, possa, com a sua sabedoria, acompanhar nossas falas, para que a gente possa chegar no coração de vocês com a certeza de que vale a pena transformar. E, Senhor da comunicação, sem Exu a gente não é nada, sem Exu a gente não tem pé, sem Exu a gente não tem asa, e sem Exu a gente não comunica. Laroi Exu. Pensando no que nos guia e que nos guiou nessa nossa trajetória, eu também queria iniciar com um poema.
A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias. Debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala, o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo. Eu estou extremamente agradecida porque eu tenho ao meu lado duas mulheres que são espelho para mim. Meu nome é Marta Carvalho, eu sou nascida e criada na cidade do Distrito Federal, na periferia do Gama. Tenho mais de 30 anos na trajetória de gestão cultural, curadoria, projetos, e há 4 anos atrás eu conheci uma pessoa que mudou minha trajetória profissional. E Samantha é meu farol, sabe? Sabe, minha mestra? E eu tenho 51 anos de idade. Isso eu quero dizer para vocês, que a gente pode contar as nossas histórias, nossas vivências, nossas escrevivências em tantos outros lugares, que não só aquela trajetória que a gente estava habituada. Então, eu me desafiei a viver um novo lugar, um novo pensamento, e poder contar as histórias que eu quero dentro da publicidade. E, desde então que eu encontrei Samantha, minha vida ela foi para um outro rumo mesmo. E, para mim, é um lugar também de descanso, sabe? Porque das coisas que eu construí durante mais de 30 anos nessa trajetória cultural, eu posso chegar aqui num lugar e o que eu posso doar para a publicidade nada mais é do que cada passo que eu dei durante esse tempo inteiro. E a Renata, eu tinha muita vontade de conhecê-la pessoalmente, sabe? Porque quando a gente se vê nessas mulheres que estão construindo de uma forma tão efetiva essa revolução, dentro dos grandes meios de comunicação, dentro das grandes marcas, a gente também tem um pouco esse lugar de fazer parte delas, do que elas respiram, do que elas pensam, do que a gente também pode contribuir dentro das nossas histórias, a partir do que essas mulheres estão construindo nesse lugar que é essencial para que a gente possa se ver, se enxergar no que é entregado, se enxergar também no que a gente está construindo. E daí eu fui lá, né, no seu Google, e fui ler algumas frases que essas mulheres soltaram nesses grandes veículos aí pela vida. E esse aqui vai ser um papo, porque não é um painel, não é um debate, é um encontro, sabe? E a Sá, ela disse em 2021 que a minha única consciência possível hoje é a de que sou negra, e isso importa. E uma outra frase que a Sá disse, que é muito importante para a gente, que talvez tenhamos sido as únicas nas nossas famílias a construir um outro caminho, que é: seremos os últimos dos primeiros. E depois ela explica isso. A Renata, ela teve no SXSW, e ela deu uma entrevista, acho que para o Meio Mensagem, que é um veículo muito importante para quem é da publicidade. E ela disse que é importante que a gente esteja nestes espaços de corpo e alma presente, porque daqui vão sair muitas coisas que vai setar as agendas dos criativos, da estratégia, das organizações. Estamos falando de
de uma pauta global. E aí eu queria, a partir dessa provocação que vocês fazem nas redes, que vocês fazem em grandes veículos, que eu sei que também é o que guia vocês nas lideranças onde vocês se encontram, é que o meu entendimento é de que raça e classe, elas caminham juntas em matéria de exclusão, em matéria de solidão dentro dos espaços em que vocês vivem, e que a falsa sensação de não termos um conflito racial, um conflito de gênero declarado no Brasil, eles nos tiram essa consciência real da situação do negro, das pessoas com deficiência, dos LGBTQIAP+. Então, assim, no lugar de liderança que vocês estão, primeiro, eu queria começar com Samantha, o que é que você tem entendido do que é o seu papel de liderança, já que você tem uma extrema responsabilidade de trazer essa pauta, não somente para dentro de sua equipe que está atrás, mas também para o que está chegando em todos os lares do Brasil, da América Latina, porque a Rede Globo ela é global. Como esse peso chega para você e como tem sido também caminhar com essa responsabilidade, porque eu sei que você tem asa nos pés e para você cada desafio também é uma brincadeira. Como é, Preta? Conta para nós. Gente, meu Deus, vim aqui participar. Eu vim participar de um painel sobre diversidade e virou um arquivo confidencial. Vai aparecer a minha tia da 4ª série no telão, né? Ai, meu Deus. Primeiro, gente, boa tarde, prazer. Quem está assistindo em casa, quem está aqui, prazer enorme. Primeira coisa que eu vou te dizer, eu sempre penso sobre isso, sabe, Martinha? A gente vive num mundo muito binário, que diz que para você atingir tais lugares tem que fazer uma trajetória linear, né? Então, você estuda colégio, faculdade, pós, e que isso supostamente te designaria ter X ou Y cadeia. Eu não fiz isso. Minha carreira não foi assim. Minha carreira foi desenhada de muitas outras coisas e de coisas que eu acho que, por causa delas, construíram para que eu estivesse nesse lugar e não para que eu estivesse simplesmente nesse lugar, mas que eu estivesse nesse lugar da maneira como eu me proponho a estar nele. A gente vai falar sobre isso. E eu acho que essa tem sido um pouco da minha jornada de convite às pessoas. Eu convido as pessoas a participarem dessa jornada. Você foi um convite. E foi, talvez, dos convites mais... porque, às vezes, a gente convida as pessoas e pensa, caramba, espero que a pessoa se divirta, né? Porque são ambientes diferentes e difíceis. Mas você foi o meu convite mais certeiro, cara. Você chegou no mercado e levou 5 leões. Tipo assim, falei, cara, a gente está vivendo uma época que eu acho que reflete muito isso que você me pergunta sobre, primeiro, os lugares que a gente ocupa e que lugares são esses. Quando eu digo que a minha única consciência possível é que eu sou negra, é porque no Brasil de 22, e assim como ele tem sido nos últimos 500 anos, ele constitui um lugar original e limitador para quando você pertence ao grupo de pessoas negras. E depois ele escala quando é classe, mas ele nasce a partir de raça. E essa talvez tenha sido a das minhas maiores, não só convicções, mas maiores aprendizados, de que muitas das minhas experiências de vida fossem experiências amorosas, corporativas, experiências de prazer, experiências de medo, todas elas estavam relacionadas originariamente porque eu era uma pessoa negra. E aí, muitas pessoas dizem, não, mas isso não é limitador, é libertador. Porque, ao descobrir isso, você também entende que a mesma potência que o mundo diz para você, que essa negritude tem lugar, um lugar determinado, então ele vai ser determinado por mim. Sou eu que vou definir que lugar é esse. E, ao definir esse lugar... Falei hoje em casa, né? As pessoas me perguntam muito, que é a sua segunda pergunta, como é que você sente a responsabilidade de participar de grandes processos hoje, onde a cadeira está dada? E eu sempre falo sobre esse desconforto. É um grande desconforto, né? Porque você, sim, você olha para o lado, muitas vezes você é a única pessoa, não só sendo negra, porque se fosse só sendo negra, estava bom. O ponto é que a minha perspectiva de mundo, em geral, contrasta com as perspectivas que estão postas. E aí...
ao entender que essa perspectiva vem da minha negritude, eu entendo que parece uma coisa só, mas não é, porque eu poderia ser negra nesses espaços e escolher o não confronto. Mas eu escolho o confronto porque é no desconforto que eu entendo que é o meu maior valor. Eu entendi que o desconforto ele é do mundo, ele está imposto. E se ele está posto, o ponto é, o mundo, eu sei que eu estou desconfortável, mas o que o mundo não sabe é o que eu vou fazer com isso. Eu sei o que as pessoas esperam que eu diga. O que eles não, o que é o inesperado é como eu vou reagir a isso. O inesperado, e aí talvez tenha sido a coisa mais que as pessoas às vezes ficam muito surpresas, às vezes eu acho até um pouco decepcionadas com isso, então eu espero que vocês não sintam, mas eu sou extremamente feliz. Extremamente realizada, extremamente consciente da minha competência, extremamente encaixada na vida que eu escolhi para mim. Porque o que é, eu acho, a grande revolução dos novos tempos não é o desconforto, é a felicidade, é o encaixe, é a potência. E, a partir desse lugar, eu acho que fica muito mais fácil. Então, é pesado? Cara, eu seria injusta se dissesse que, em alguns momentos, não, que em alguns momentos, sim. Mas eu também preciso dizer que todas as histórias que eu ouvi sobre a vida corporativa, que é difícil crescer, que você cresce sozinho, que é muito solitária a liderança, não tem sido assim. Minha vida não é solitária. Eu ando em bando. Eu tenho milhares de parceiros. Em geral, os meus times são muito competentes, mas muito parceiros e muito engajados. Eu tenho amigos e faço encontros que eu não estão no meu trabalho, eu levo para a minha vida. E, às vezes, eu não sei o que é o quê, sabe? Porque eu também acho que eu convido as pessoas a participarem de processos comigo e esses processos, para mim, o meu trabalho é mais além do que o que eu entrego ali para o capital. Não é isso, porque o capital e o humano, para mim, fazem parte da mesma coisa. Então, eu acho, sabe, Martinha, que eu tenho feito outra proposta para as pessoas. Eu sei que a gente precisa e é importante falar das nossas dores, mas eu tenho achado extremamente revolucionário falar dos nossos prazeres e nossas potências e das nossas vitórias. Então, a partir disso, sinto muito o mundo. Desculpa decepcionar. Mas eu sou extremamente feliz com a vida, não que me foi dada, mas com aquilo que eu fiz dela. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. É um enorme estar aqui com a Rê. A gente se conhece há muito tempo, a gente troca muito tempo, e eu não esperava estar onde eu estou, ela não esperava estar. Eu acho que a jornada tem sido muito mais importante que o lugar onde a gente está, porque isso passa. Hoje eu estou sentada numa cadeira que pode ser relevante, amanhã eu posso fazer outras escolhas da minha vida. Sabe? E se isso passa, não é sobre isso que eu quero falar. É sobre o caminho até aqui, o caminho que eu ainda nem sei o que está por vir, mas que vai ser maravilhoso, porque assim eu determinei. Que achei. Não, gente, eu convivo com essa pessoa, sabe? E, gente, vamos se eu e a divertir. Samantha, a gente tem um lugar que é muito louco, né? Que é um lugar da gente ter essa intimidade no olhar, esse contato, dessa fala progressista para que a gente possa crescer nos momentos que eu estou assim, ai, amiga, eu não sei para onde eu vou agora. Ela, bicha, você sabe sim, gata. Então, assim, a Samantha, ela tem esse lugar, né? E, assim, eu já fui do time dela. Eu sei o que é você trabalhar para uma grande indústria mundial e ter essa liderança te conduzindo, dizendo, se divirta. Se você não se divertir, não é esse lugar que eu quero para você, sabe? E partindo do que você disse, Sá, eu queria dizer uma coisa também, que eu acho que é onde a gente se encontra. As pessoas têm me perguntado, e aí, Martinha, como você está? A única resposta possível, estou maravilhosa! E é foda você... Eu estou com o olho brilhando, porque é só assim que eu consigo me ver e me projetar para quem está do meu lado, para quem está na minha frente. Levando em consideração tudo isso, Rê, que você é uma grande referência. Eu acho que
A gente não constrói nada dentro da marca que a gente trabalha, dentro do conteúdo ou dentro dessa liderança, sem que a gente seja. Você se reconhece nesse lugar que é principalmente no que Bud está fazendo de transformação social, né? Então, trazendo grandes nomes, mulheres pretas, lésbicas, para serem essa marca, construindo o que vocês estão construindo com a NBA, com a Kellen, sendo vistos como uma marca que um lugar como o Favela Sounds não vai, em momento algum, duvidar a possibilidade de que vocês vão comprar um projeto como esse, sabe? Porque é muito importante quando a gente enxerga naquela marca e naquilo que está sendo construído pela marca, que é confortável para eu apresentar o que eu estou construindo aqui. E o Favela é o reflexo disso, né? E, principalmente, vocês estão olhando para um lugar que não é o Sudeste, né? A importância de expandir territórios, tanto para o projeto que vocês estão apoiando, quanto para vocês. Isso é um lugar que eu acho extremamente importante para que a gente possa também se enxergar. E a Bud, ela traz... Eu vou falar da Bud, que é, tipo, eu sou fãzinha, né? Então, assim, o que vocês estão construindo nessa imagem, nesse contato, ele é muito próximo de onde a gente está. Então, a gente tem aqui convidados praticamente do Brasil inteiro, né? A gente tem Nordeste, a gente tem Minas Gerais. Então, trazendo tudo isso, eu queria te perguntar uma coisa. Você está há 6 meses, né? Em Bud. E qual a intenção de vocês quando vocês reformulam de um jeito essa marca e vocês chegam tão próximos na gente que faz, e na gente que vive, na gente que consome, qual é o lugar também de conforto para você, enquanto liderança, poder ver todos esses projetos incríveis no mundo, para o mundo, e sendo consumido, principalmente, pela grande parte da população, que é uma população preta periférica? Bom, primeiro, obrigada. Está funcionando? Tá. Primeiro, obrigada, boa tarde, gente. Uma honra estar aqui. Uma honra estar com a Martinha. Obrigada pelo convite. Uma honra estar com a Sá. A Sá é a nossa Beyoncé da publicidade brasileira. Né? Se Jojo Todinho disse... Barra altíssima, amiga. Não, é isso, desculpa, né? Se Jojo Todinho disse para o Brau que ele é a Beyoncé brasileira, você é a nossa Beyoncé da publicidade, não tenho dúvidas. Então, é uma honra estar com vocês, né? Muita coisa para falar, assim, achei bem bacana, até dando um passinho atrás, você falou do lance do SXSW. O SXSW é um dos maiores eventos de tecnologia, criatividade, inovação do mundo. E, nesse ano, a gente teve a presença da maior coligação preta, acredito, arrisco dizer que foi a maior, né, por lá. Né? Então, foi muito bacana estar lá num espaço onde eles estão falando sobre tendências que vão pautar, de fato, a agenda global, e Budweiser me levou para lá. Né? E assim, não estou falando isso assim, sem demagogia mesmo. Estava lá com grandes colegas aí, para a gente poder estar setando o que, de fato, vai ser a agenda, né, de marketing, de comunicação e inovação. Foi muito importante. Queria só, antes de responder a sua pergunta, trazer uma deixa aqui para vocês, porque eu acho que isso é muito humano, isso reflete muito a nossa verdade. Né? Lá no SXSW, a gente ouviu falar sobre metaverso, Web3, novas tecnologias, tudo que está por vir ou que já está aí acontecendo. Uma delas é o NFT, por exemplo, né? E aí eu volto para a minha realidade no Brasil, onde a galera, às vezes, não tem nem acesso à internet ainda. Como que a gente vai democratizar esse tipo de informação? Porque, para mim, não faz sentido guardar esse conhecimento só para mim. Como que a gente vai expressar isso? Né? E aí tem um dos outros trabalhos que eu realizo, que eu tenho muito orgulho, né? Foi citado aqui, que é o Mano a Mano, por exemplo. E, durante a campanha de marketing, só para contar um case muito interessante, que veio direto da boca do Brau mesmo. Ele falou assim, você acredita que colocaram lá na quebrada uns pôsteres assim, com a minha cara e tal, lá do Mano a Mano? E a galera, tipo, tá pegando e levando para casa e colando na parede, né? Eu falei, cara, esse é o nosso NFT, né? Então, quando a gente está falando lá de NFT, metaverso, Web3, cara, eu preciso me conectar com essas pessoas. O
que é realidade para elas, o que é verdade, o que é felicidade, né? E aí está fazendo mais uma ponte com a fala da Sá, pelas palavras do pai Rodney, é nossa obrigação ancestral ser feliz. Então, a gente tem que estar feliz nesses espaços. Falando como liderança uma das lideranças de Budweiser hoje, né? Para mim é uma honra estar nessa marca, sem demagogia de novo, gente. Assim, eu sonhei em estar lá, sabe? É a marca que eu olhava lá dentro e falava, nossa, quero trabalhar lá. Quando eu entrei na Ambev, eu entrei no time de Insights. Eu sou muito apaixonada por dados, pesquisa também. Mas, como a nossa geração aqui, eu sou a geração barra-barra. Então, eu faço isso, faço aquilo. Sou apaixonada por conteúdo também. A gente vai girando os pratinhos. Entrei por Insights, mas mirava em Bud. E eu já via grandes lideranças lá que eu me espelhava. André Mota, por exemplo, a Kellen, né? Filho de Samantha, André Mota. Então, já tinha uma galera construindo um cenário possível, inclusive para trazer essas ideias, esses projetos que estão na rua hoje. Então, eu estou há 6 meses, mas tem uma galera já construindo isso. Tanto é que, hoje, os influenciadores, os artistas, eles se sentem confortáveis em fazer conexão com essa marca, né? Porque, até um tempo atrás... Isso é público que eu vou falar, né? O próprio Brau dizia assim, eu não vou me conectar com cerveja. Né? A cerveja é o que mais mata dentro da favela. Ele falou isso num Roda Viva, tá aí, todo mundo sabe. Né? Mas aí ele, de repente, viu todo o propósito, assim, cerveja é uma das coisas que a gente faz, mas o que a gente está construindo, né? E o que a gente está tendo liberdade para construir dentro da marca vai muito além. É o que acho que deixa confortável as pessoas a se aproximarem. Né? A gente tem um conceito lá muito forte o mundo é nosso palco, né? E como que a gente pode ser um palco global para criadores locais? Então, é muito essa busca que Budweiser tem feito. Eu quero agradecer meus parceiros aqui da Bud, Feifo, Fernanda, que estão aqui também, Rodrigo, meu parceiro, que tem acompanhado toda essa construção. E esse é o nosso maior objetivo. Então, eu me sinto muito à vontade dentro desse espaço hoje, de verdade. Posso só fazer uma fala? Uma fala complementar a isso, porque, de uma certa forma, eu acho também que a gente está vivendo, o que a gente está vendo agora, acontecendo no mercado, qual é a potência de transformação que acontece quando pessoas que não estão naqueles espaços acessam os espaços. Né? Todo mundo sempre me disse, poxa, você vai ser liderança numa empresa e, quando você for isso, você vai ver que você vai ter que se adaptar e vai ter que fazer concessões, sem dúvida. Né? Porque a gente foi lá, ups and downs, tipo, super maneiro, estou muito feliz, mas a realidade do dia a dia, né? A gente fala de um mercado extremamente competitivo, a gente fala de um momento de mundo de insegurança global, onde as marcas saíram do lugar de só produtores de serviço e produtos, ela vai para o lugar de confiança, né? Pesquisas da McKinsey contam como as pessoas se sentem muito mais confiantes, às vezes, em marcas do que em governos. Isso vai para um nível de responsabilidade de você pensar que, no final do dia, você não entrega só aquele produto, não é só a cerveja, mas como é que você preenche a jornada de quem vai se relacionar com aquele produto de alguma coisa que contribua para deixar a vida das pessoas melhores. A gente só consegue, eu tenho muita certeza disso, meninas, a gente só consegue pensar sobre isso porque eu sei que a vida das pessoas, de onde eu venho, o que eu amo, as pessoas que eu acredito, as pessoas que eu apoio, precisam desesperadamente ser melhor. Porque o sistema tem feito, há séculos, a vida dessas pessoas muito mais difícil do que deveria ser. Né? Sobre os acessos básicos, sobre a produção, até a capacidade de fazer com que essas pessoas atinjam seu potencial para colaborar com a economia. Então, quando você chega no lugar de liderança, e aí acho que, finalizando, porque também foi sua pergunta, você não chega mais só com a minha vida, eu estou bem, estou resolvida, agora eu posso sossegar e pensar sobre, né, a minha felicidade plena. A felicidade plena de qualquer pessoa negra, mulher, periférica, ela parte da coletividade. Então, é impossível você chegar em qualquer espaço e não trabalhar a coletividade, porque aí você sente, né, que toda a trajetória que você construiu, ou que foi construída para você estar lá, porque, definitivamente, eu posso ser a primeira a sentar nessa cadeira, mas, para que eu sentasse lá, tem uma gigantesca linha de pessoas que trabalharam, que fizeram escolhas difíceis, que não realizaram todos os seus sonhos para que eu pudesse estar nesse lugar. Ter essa consciência muda de perspectiva. Então, seja fazendo produtos, seja colaborando com o entretenimento nacional, seja produzindo cerveja, ou fazendo batom, como já foi a minha vida, né? Você vai estar sempre pensando isso, é batom.
mas como é que esse batom contribui para a pessoa que recebe na ponta, ela vai entender que isso é alguma coisa que faz a vida dela melhor. E isso não é uma resposta pronta. Essa é a resposta que só pessoas que não acessaram esses espaços conseguem fazer nas salas, e é por isso que a gente escolhe os confrontos. E é por isso também que a gente acaba, eu digo muitas vezes, a gente acaba se divertindo no processo, porque é uma vida inteira vivenciando essa experiência, né? De saber o incômodo e fazer desse incômodo potência. Queria de Sueli Carneiro. E bravas, né? Bravas. Chegamos lá e bravas. Brabíssimas. Falando em Sueli, né? Teve o Latinidade semana passada. Ela falou uma coisa assim. Gente, a gente está aqui passando o bastão para vocês, mais jovens, mas a gente está de olho. Não, você sabe que eu penso sobre isso? Tipo assim, às vezes eu tomo uma decisão e penso, será que Sueli ia falar alguma coisa? Tipo assim, eu penso isso, real. Tipo, Sueli faria o quê? Minha avó Dulce olhar e falar, coisa feia, Samanta. Tipo, eu me sinto observada, e isso é uma mega responsabilidade. A gente está falando de conteúdo também, né? E daí a gente está num festival de música, né? Onde esses encontros, essas formações, elas estão acessando as periferias do Distrito Federal. Então, assim, você entende ontem, quando você vê aquela praça, sei lá quantas mil pessoas tinham lá, mas que o festival ele distribui ônibus gratuitos nas periferias e tem jovens que nunca tinham pisado no plano piloto, na capital do Brasil. E eles estão só a 40 minutos daqui. Aí, quando a gente fala de um festival, a gente fala de conteúdo, a gente fala de periferias, que a gente conhece muito bem, porque a gente, para além de vir de lá, a gente nunca saiu, porque é isso que faz a gente ser quem a gente é nos lugares onde a gente está ocupando hoje, que ninguém vai contar essa história melhor do que a gente. E ninguém vai contar uma nova história no lugar da gente, né? A gente também fala desse encontro, de trazer uma coisa que eu tenho discutido muito a partir da experiência que eu estou vivendo nesses poucos 3 anos, mas eu sou uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, até porque a gente sabe que o conhecimento para a gente, ele precisa ser certificado muito mais do que para uma pessoa branca num cargo que a gente ocupa. Então, assim, que eu tenho conversado muito com esses meus amigos, com as minhas amigas, dos festivais do Brasil inteiro, é entender que esse medo de se tornar um produto publicitário, de sair dessa coisa de você ser um orgânico da música, da arte, e aprender a gente hackear esse sistema e contar as histórias dos nossos festivais, dos nossos projetos que estão aí há anos, de uma forma que a gente tem todas as plataformas hoje em nossas mãos, e trazer esse seu produto cultural como marca também. E é isso que o Favela está experienciando, é isso que o Latinidade experienciou aqui no Distrito Federal, porque são verdades que precisam ser encaradas. Porque ou a gente começa, enquanto produtos culturais, a encarar a comunicação de uma forma que vai chegar em quem a gente quer, na qualidade que a gente quer, hackeando esse sistema que a gente vive dentro dele, e hackeando de uma forma benéfica, porque assim, a grande maioria da população negra, periférica e pobre do Brasil está no TikTok, por exemplo, né? No Quai. Então, assim, o que vocês diriam para a galera que está aqui, que é da arte e da cultura, qual o toque que vocês dariam? Você diz em relação à produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo, expansão de território, de Sim. redes. Como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa que giro vários pratinhos, né? Então, eu, além de tudo, sou produtora de conteúdo, né? Então, e isso, na minha jornada, ela acabou contribuindo muito, não tenho dúvidas disso,
para me levar a essa posição hoje de uma liderança de marketing também dentro da Budweiser, né? Porque nos lugares, é como a Sá comentou, nos lugares onde a gente passa, muitas vezes a gente não tem a liberdade de colocar em prática toda a nossa criatividade. Tudo que a gente vive, as nossas referências, causa estranheza, até para defender uma ideia, muitas vezes você vai ser desacreditada. Então, é um esforço absurdo. E aí, na minha trajetória, eu fui construindo no paralelo. Eu precisava, assim, pagar os boletos, como a maioria das pessoas, então estava ali no meu trabalho, mas eu fui construindo. Então, vou citar, por exemplo, né, um trabalho que eu fiz lá atrás com a jornalista Cristiane Guterres, que hoje é apresentadora do programa Estação Livre na TV Cultura, maravilhosa. Conheci a Cris num projeto voluntariado, então, novamente, né, sempre fazendo movimentos paralelos, né, um projeto na Cracolândia, um projeto para mulheres da Cracolândia, e lá a gente se conectou. Uma das primeiras coisas que a Cris me falou no nosso encontro, no nosso primeiro encontro, ela falou assim, meu sonho é ser apresentadora de TV. Cara, juro, ela me falou isso, é ser apresentadora de televisão, e hoje ela é. E aí, lá atrás, eu falava assim, Cris, você se posiciona tão bem nas redes, você fala, faz textão e tal. Eu sempre fui uma pessoa de bastidores, assim. Eu adoro produção. Então, e ela é leonina, ela queria estar lá na frente. Eu falei, você tem que ter um podcast, né? E lá em 2017, 2018, a gente consumia bastante, né? Mamilos estava em alta, né? Mas era feito majoritariamente por pessoas brancas, né? E a gente não se enxergava naquele conteúdo. E eu falei, Cris, você tinha que ter um podcast seu. Ela falou, eu faço, mas só se você vier comigo. Falei, vamos, eu não achava que... Sei lá, a gente não tinha grandes pretensões, né? E aconteceu, e foi uma grata surpresa, e a gente, durante 4 anos aí, conseguiu construir muitos projetos. Um deles que eu quero citar para vocês, assim, que não estava no meu radar, mas virou até um curso de comunicação dentro de uma das faculdades mais elitistas de São Paulo, que é a SPM, e a gente conseguiu fazer um curso gratuito para pessoas trans, travestis e pretas. A gente lotou, né, aquele espaço para ensinar esse tipo de produção de conteúdo, né? Então, novamente, para a gente é tudo sobre coletivo, né? Não faz sentido se não for assim. E de todos os indicadores, premiação, qualquer coisa, de verdade, assim, o que fazia sentido para a gente é receber um monte de DM de mulheres pretas falando, nossa, agora sim, eu tenho um conteúdo que me contempla, que me representa. Isso levou a gente para lugares incríveis. Foi lá que a gente conheceu Angela Davis, numa coletiva, graças ao Meteora. A gente não tinha patrocínio nenhum, 0, né? Entrevistamos muitas pessoas interessantes nesse caminho, e eu não tenho dúvidas de que isso também foi a ponte para a gente, depois, mais para frente, né, na minha trajetória, junto à Agência Gana, que é uma agência formada 100% por pessoas pretas, construir o Mano a Mano, que é um projeto co-idealizado por pessoas pretas, que fomos lá, batemos na porta da Eliane, a gente tem uma ideia aqui, e aí? Ninguém acreditava, gente, o Brown não falava com ninguém, né, não dá entrevista, não aparece em lugar nenhum, ele vai fazer um podcast? Como assim? E veio de encontro com um momento fantástico dele, que ele estava estudando muito, não estava tendo show, queria colocar aquilo para fora, e aconteceu, né, e está aí, acho que é um dos produtos culturais mais... Vou arriscar dizer que é um dos mais relevantes do país Mas hoje. eu falo isso, ele é hoje. Mais ouvido de 2021, né? Segundo mais ouvido, episódio com Lula foi o mais ouvido de 2021. Então, isso só acontece porque tem muita pessoa preta por trás, envolvida, né? Eu fico muito orgulhosa de dizer isso. Já até esqueci o que você me perguntou. Vai no freestyle, gata. Vamos no freestyle. Mas, assim, eu quis trazer um pouquinho dessa minha trajetória de produção de conteúdo para vocês, porque, assim, dos sims que eu recebi, foram tão poucos perto dos nãos. É muita porta na cara, gente. Foram muitas. Então, eu fui meio que construindo ali como conseguia, como sabia, junto com o apoio de muita mulher preta. A Samantha é uma delas, a primeira que me levou ali para uma agência de publicidade. Nem sei se você lembra disso, para fazer um freela. Sentei lá na mesa, nervosa. Sabia que podia contribuir, mas dá aquele medo, né, aquele frio na barriga. Enfim, e depois disso muitas coisas foram acontecendo. Até o ponto de hoje estar numa marca que também veio, como eu falei para vocês, está sendo preparada aí há muitos anos para poder desenvolver e entregar o que ela está entregando, né? E vou falar para vocês, 2022 para a Budweiser só começou, porque a gente vai trazer coisas incríveis, que eu não posso dar spoiler. Mas aceitamos convites. Né? Convites. A gente manda depois. Brindes, convites. É isso.
Você sabe que, ouvindo a Rê falar, eu fico pensando que não é muito. E normalmente as pessoas perguntam qual a dica para você nesse mundo de atenção, está todo mundo competindo pela atenção, como é que você se destaca? Acho que a pergunta não é o como, sabe? Porque o como, ele vai ter milhares de formas. Algumas você vai ver as pessoas vendendo técnicas de como ter mais engajamento por plataforma, compra de seguidores, como é que você faz gerenciamento de performance. Por isso que, para mim, é o porquê. Você quer, sabe, você quer estar lá por quê? Porque quando você consegue responder o porquê, né, que lugar, com quem você quer falar, que transformação você quer fazer, você vai fazer essa jornada de um dia ter dito, eu gostaria de ser apresentadora de TV, anos depois você diz, lá está ela. Porque eu sinto muita falta. Toda vez que a gente pensa nos grandes nomes, o que tem os maiores números e as pessoas que supostamente têm o maior alcance, eu tenho me feito muito essa pergunta. Por quê? E aí, a partir dessa pergunta, eu também me faço e eu me corresponsabilizo se na era da atenção é tão importante dar o streaming, dar o like, dar o seu view para alguém, para quem que a gente está dando atenção? Para quem que a gente está aplaudindo? Que tipo de vida, que tipo de olhar de mundo, que tipo de postura social, que tipo de construção, que tipo de narrativa a gente está seguindo, que tipo de observações não críticas a gente está fazendo para que, não sei para vocês, talvez não, seja pessoal, mas o mundo anda muito desconfortável, muito desigual, muito sofrido, muito dolorido. É muito difícil se manter, né, que a gente veio lá do começo, né, que você vai ver que vai caindo energia, daqui a pouco eu subo de novo. Mas que lá no começo eu falei, cara, eu me mantenho feliz, porque eu acho que isso é uma responsabilidade pessoal, mas no cenário que a gente está vendo, está ficando cada vez mais difícil fazer isso. Então, se está difícil o contexto, qual é o meu papel nesse contexto? Então, se a pergunta é como eu faço para me destacar, eu vou para o porquê você quer se destacar e o que você quer fazer lá, qual é a sua contribuição no todo. E a minha segunda pergunta é para quem você está dando destaque. Porque o seu aplauso tem ajudado a construir um universo extremamente... vou tentar usar uma palavra maneira para manter aqui todo mundo junto. Mas extremamente opressor. A gente se sente desalocado em todos os lugares. A gente tem construído vidas que não são reais e não são nem possíveis. E isso é uma das coisas que eu falo sempre. As pessoas me perguntam, ai, Samantha, você é tão bacana, é tão legal. Eu falo, cara, não é. Muito pelo contrário. Eu acho que a minha vontade é justamente fazer com que esse lugar seja possível, de que as pessoas olhem e não achem que é tão difícil, porque eu não estudei em Harvard, eu não falo inglês perfeito, eu não entro numa reunião e tenho todas as referências do mundo. Não tenho. Mas existe uma construção pessoal real de saber que está tudo bem se não sei tudo e que, provavelmente, aquelas pessoas que estavam sentadas de mim também não sabiam. Elas estavam fingindo que sabiam. Porque, quando você olha os currículos da galera que está no mesmo nível que eu, eles também não fizeram Harvard, eles também não falam inglês perfeito, e não tem nada mais prazeroso que entrar numa reunião e falar, opa, você também não sabe. Então, a ideia de que foi construído que você tem que estar pleno, perfeito, para alçar lugares, é mentira. Era para tirar a gente deles. Então, a partir disso, se você quer entrar em algum espaço, não é para estar lá, porque estar lá não traz felicidade, ter milhares de seguidores não traz felicidade, ser uma pessoa pública não traz felicidade. Ajuda a ganhar um salário bacana, ajuda, mas também não é 100% sobre isso. Mas é importante que o que traz felicidade é você saber que você levanta, faz um trampo foda, que você volta para casa com orgulho daquilo e que aquilo também faz diferença na vida das pessoas. Se você conseguir fazer isso com o seu conteúdo, sabe, vai ter muita gente a fim de participar. Eu estava conversando com a Rê ali atrás e eu estava dizendo que nessa minha curta trajetória, trabalhando com marcas, assim, é muito louco. Eu sempre fui a única pessoa com aquele cargo naquele lugar que aquele cargo não existia e eu entrei. E aí, eu, no último mês de maio, mês das mães, eu recebi um briefing da criação sobre uma campanha que não ia ter filme de TV, quase não ia ter merchan. E, quer dizer, era tudo para mim, tudo conteúdo. Assim, de uma grande marca. E eu falei, mano, o que eu faço com isso? Era para falar sobre o comportamento de divisão de tarefas em casa, né?
e que as tarefas de casa tinham que ser divididas. Aí eu falei, que bom que não tem essa verba para esse tanto de lugar, agora é minha vez. Chegou nesse ponto. Fui lá, juntei com o meu time. Eu sou estrategista de marketing de influência, então era o meu momento. E daí eu juntei o meu time e, no final das contas, a gente conseguiu fazer uma estratégia tão foda para convencer o cliente que as estrelas dessa campanha foi Camila De Lucas e o noivo. O segundo casal foi Fred Nicásio e o marido dele. Então, a gente tem as estrelas, um casal preto da periferia do Rio de Janeiro, um médico, um dos primeiros médicos pretos de dermatologia do Brasil, e o terceiro casal era um casal de uma mina trans com um cara trans. E aí eu tive que colocar um casal padrão normativo lá, né? Mas o que eu quero dizer disso é que eu perdi o medo de propor. Eu perdi o medo de dizer, vocês vão continuar nesse mesmo lugar, porque não adianta querer discutir sobre divisão de tarefa se você está falando com o mesmo lar, com as mesmas pessoas e esquecendo quem te consome para além disso. São outros lugares, a comunicação tem mudado. E ontem a gente estava discutindo isso aqui na mesa, Ana Paulino, com a Fê da Natura, que é o momento. Não deixem passar esse momento, porque, mais uma vez, eles podem fazer com que a gente perca nossa coragem, com que a gente deixe de ocupar nossas cadeiras, nossos lugares, com os nossos pensamentos, sabe? O comportamento que a gente traz para essas marcas, para que a população que a gente se reconhece possa nos reconhecer também, e é um momento. A gente não pode perder a oportunidade. Exu fala sobre isso, né? Às vezes está passando na tua frente, você não pegou, querida, vai ter uma outra volta. Tempo é orixá. Então, é nesse momento, é nessa oportunidade, é agora que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente podia abrir agora umas 3 perguntas, 4. Tem alguém que pode conduzir para a gente? Vai, porque ela idealiza, porque ela capta, porque ela executa. Gente, esse é o Gui, junto com a Amanda, que são os idealizadores, que constroem essa história do Favela Sounds. Obrigado. Quem tem perguntas? Vamos só direcionar assim. É importante que a pergunta seja breve e que ela direcione para quem vocês querem perguntar. E aí a gente consegue ter mais perguntas, né? E respostas. Martim, a gente faz bloco ou faz de uma em uma? 2 em 2? 2 em 2, vamos? Pronto. Felipe. Boa tarde, eu me chamo Felipe, eu sou artista, sou rapper da periferia de Brasília, eu sou ativista dos direitos da pessoa com deficiência, da acessibilidade, e a minha pergunta, assim, não é tanto uma pergunta, mas é esse olhar que tanto o festival quanto as marcas, né, tiveram para a inclusão, né, que eu vejo a intérprete de Libras, autodescrição nos eventos e tal, e assim os editais também, o meu olhar é sobre a acessibilidade da pessoa com deficiência, não como ouvinte, mas como artista de estar dentro do palco. Não, não só o intérprete de Libras, não só a autodescrição, a legenda, mas o artista está lá em cima. Me apresentei no showcase, que teve agora, foi fantástico e tal, a oportunidade. Então, a minha visão, assim, eu queria saber a visão de vocês, das 2, das 3. Sou fã da Marta, já a conheço há muito tempo, o trabalho dela, sou muito fã dela, e é isso. Cara, eu sempre tenho uma coisa que eu falo sobre isso, toda vez que você se propõe a abrir diálogo com um grupo minorizado, você vai descobrir que você só abriu uma pequena porta e que o mundo é infinito, né? Que você tem ainda outros grupos que ainda estão e ainda mais invisibilizados, que você precisa continuar a roda girando. Obviamente, não vou falar pelo festival, porque também não conheço todas as ações,
Mas o que eu te digo é que a gente está numa fase quase, eu sinto isso, assim, uma expansão gigantesca de todos os grupos que precisam construir juntos. De uma certa forma, cada vez mais tem um barulho, assim, um incômodo gigante de quem não está presente. Sabe? Talvez eu, pessoalmente, eu nunca tinha pensado sobre a causa PCD. Muito honestamente, porque, de uma certa forma, você vai lidando com aquilo que o mundo vai te propondo. Nos últimos 10 anos de carreira, especificamente, a gente falou muito sobre isso, como é que a gente não ainda entendeu, e eu acho que isso é importante para o mercado, como é que tem uma fatia gigante de pessoas que não estão acessando processos e serviços, como é que você tem uma potência gigante de conhecimento de futuro que ainda não está sendo usado. Então, tem um compromisso pessoal e público sobre esse lugar, né? De não só em relação a pessoas PCDs, mas ainda muitos outros grupos. Outro dia eu estava num festival que a gente produziu dentro da Globo, Negritudes, e durante o festival uma das meninas levantou a fala e falou: eu não quero mais estar no espaço onde não tenham pessoas indígenas. E você falou: lá vamos nós de novo, é verdade, você tem razão. Então, acho que toda vez que você se propõe a dialogar, seja no lugar de grupo minorizado ou com grupos minorizados, você descobre que ainda não está fazendo nada. Então, é um compromisso público para que a gente possa caber mais pessoas. E que bom que você está aqui. Lindon, só a galera que arrasou no showcase, né? Felipe, Lindon. Boa tarde, gente. A primeira coisa que eu queria falar é que eu tô maravilhado que tanta mulher foda, preta, num lugar só. Isso é sensacional. Minha referência maior é minha mãe. Então, isso para mim representa muito. Renata, eu sou o Lindon, para quem não conhece, sou artista de Brasília, artista independente, me apresentei no showcase também. E minha pergunta é para a Renata. Eu não sei se você tem relação direta com o Sobe Junto também? Sim. Tem? Porque eu posso estar enganado, mas para mim parece que ser o primeiro, não sei se eu posso usar essa palavra, mas reality show de rap brasileiro. É isso? Eu estou certo? Eu não tenho histórico, mas assim, eu até confesso para você, eu acredito que tenha sido se não é o primeiro, foi um dos primeiros. Para quem não sabe, o Sobe Junto é um reality show, né? Eu acho que é o primeiro, sim. Para dar palco, né? Eu queria entender só como que não sei se você tem essas informações, mas como que foi o processo de criar toda essa estrutura? Porque eu achei que foi chegou até mim, eu cheguei atrasado, na verdade. Eu fui ficar sabendo um pouquinho depois. Porque tinha o Freud também, que é daqui de Brasília e tal, eu acabei pegando no meio do caminho. Eu queria saber como que foi essa construção, como que vocês captam aqueles talentos que estavam ali naquela seleção, e dizer que o Mano a Mano é muito foda, velho. Sou muito fã. Parabéns mesmo, de verdade. Sou suspeita, sou fã. Eu cheguei na Bud há 6 meses, né? Então a galera já estava construindo o Sobe Junto, que é um reality show. Então, aí para quem não conhece, né? A gente traz artistas que precisam de visibilidade para que a galera conheça de fato seus talentos, né? E aí eles são avaliados por grandes artistas. Então passou Glória Groove, Marcelo D2, entre outros artistas avaliando, junto com a apresentação do Freud, da Carol, né? Então tudo que a gente faz dentro de Bud, até dar um passinho atrás, tem uma linha muito consistente, né? Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem esse grande conceito, né, de que o mundo é nosso palco, um palco global para criadores locais. Então, todas as ações que a gente faz, a gente sempre vai querer dar visibilidade para essa galera, seja na NBA, que é onde a gente trabalha, a Copa do Mundo que está chegando, na música, com shows internacionais, e nas nossas produções de conteúdo, como o reality show, né? Então, foi feito dessa forma. Aí teve toda uma curadoria para a gente tentar trazer a galera mais diversa possível aí. Então passaram vários grupos, né, até a gente ter o bonde da Gabriele, que foi o grande finalista. Então, como prêmio, assim, a presença, prêmio, né, eles
estão com a gente até hoje, mas estarem se apresentando no Lollapalooza, entre outros eventos, e a gente, de fato, fortalecendo para que não fique uma ação pontual, mas que a gente dê ferramentas para que, de fato, eles consigam desenvolvendo o seu trabalho. Então, só para vocês entenderem, de modo geral, como que é esse ecossistema, né? Então, não é só um reality show, não é só um prêmio, não é como que a gente pode fortalecer mesmo esse bonde, né? A gente chama de bonde, para que eles tenham continuidade aí na sua carreira. Então, basicamente foi assim. Eu cheguei um pouco depois, eles já estavam celebrando. Eu cheguei no Lollapalooza, né? Então eu vi o grande ápice, assim, o bonde da Gabriele lá celebrando a vitória. Posso fazer só um PS? Só para te explicar, Lindo. É porque a Renata chegou depois, eu já estava. Eu trabalho com a Miss Carol. Renata, prazer. Prazer. Ana Paula. Trabalho com a Miss Carol, só para você entender, o Sobe Junto foi focado em periferias de São Paulo. Então, só para você entender que foi a curadoria, no caso, foi regional, você é do DF. Então, a menos que você estivesse lá em São Paulo, porque foi um questionamento que a gente fez na época, porque a Carol é do Rio, e aí tinha artistas, né, do DF e tudo mais, fazendo a parte do júri. Então, foi uma curadoria que eles especificaram que eles iam fazer de São Paulo, porque é isso, era um projeto inicial. Então, pode ser que depois eles vão fazer outras temporadas e possam expandir. Mas é isso, por isso que às vezes você não ficou sabendo, porque realmente foi algo focado para São Paulo. E até pegando um gancho, assim, Budweiser está trabalhando agora muito também fora do eixo Rio-São Paulo, que eu acho sensacional. Aliás, estou muito feliz de estar aqui por isso também. Então, em breve, como eu disse para vocês, vocês terão notícias de outros eventos, outras coisas acontecendo fora desse eixo, né? Porque é a nossa grande provocação agora mesmo de expandir. Estou, inclusive, aqui com os meus parceiros de Bud aqui de Brasília, né? Então, a gente vai ter alguns festivais aqui, algumas ações. Fiquem ligados, porque a gente quer, de fato, furar essa bolha. Eu sou uma pessoa totalmente contra essa bolha eixo Rio-São Paulo. A gente tem que expandir. Então, eu estimo, inclusive, que a gente tenha, talvez, quem sabe, né, outras edições nacionalmente, né, falando. Enfim, veja aí uma torcida, uma galera. Eu estou nessa torcida também. Então, depender de mim, contem comigo. Aqui, boa tarde, licença. Me chamo Kel, sou artista, cantor e produtor cultural aqui da cidade. Sou estudante de comunicação também na Universidade de Brasília. E eu queria fazer uma pergunta nessa área, né? Já ouvi histórias de amigos e conhecidos, pessoas pretas e mulheres, principalmente, né, nesse meio corporativo e publicitário. E qual dica vocês dariam, né, para pessoas que, por exemplo, querem e têm boas ideias, muitas vezes apresentam elas a grandes marcas e, ao invés de ser chamados para colaborar, essas ideias são cooptadas e executadas sem que essas pessoas estejam no projeto, né? Eu queria saber o que vocês acham disso e como vocês acham que a gente deve se portar quando tem uma boa ideia e apresenta isso para uma grande marca. Eu vou só colocar uma coisa. Registra. E além de registrar, assim, se possível, dê voz a isso, de todas as formas, sabe? Canais de comunicação, as suas próprias redes, tenta reverberar isso o máximo que você puder, porque de fato, vamos falar a real, isso de fato acontece, né? Então, eu nunca vivi isso especificamente, mas a gente sabe que no mercado isso acontece. Isso não pode ser um motivo para você também frear e assim, desistir dos seus sonhos, sabe? Então, como eu disse, assim, para mim também eu não tinha apoio de marca, patrocínio lá atrás, né? Quando eu vim construindo projetos de conteúdo que eu de fato acreditava, e fui seguindo até que foi ganhando força, sabe? E uma coisa que eu falo em todos os lugares que eu passo é rede de apoio mesmo entre nós da comunicação. Isso sempre me fortaleceu. O Grupo Publicitários Negros me deu a grande chance de conhecer pessoas que eu carrego para a vida. Uma delas é a Samantha, e não estou falando isso porque ela está aqui presente, não, mas tantos outros que me fortaleceram aí na caminhada. São aquelas pessoas que vão te indicar ali, que vão fazer uma matéria para você em outro canal, em outro veículo, vão te fortalecer. Alberto Pereira está aqui, que eu sou super fã também. Enfim, essa galera da comunicação que você vai conhecendo, vai te fortalecendo na jornada, sabe? Eu acho que isso vai te ajudando e te dando ferramentas e força para poder enfrentar essas coisas que a gente sabe que também não é um mar de rosas, né? Mas acontece. Então, acho que é mais ou menos esse caminho. Não sei se você quer complementar, Sá.
Eu ia dizer que a primeira coisa que a gente tem que saber é que você não precisa de uma grande marca para fazer uma ideia. Essa é uma grande ilusão, de acreditar que, para colocar uma ideia na prática, você precisa de uma grande marca. É claro que uma grande marca, investimento, patrocinador, serve para potencializar um projeto que você construir, sem dúvida. Mas, especialmente no mundo que a gente está, com multiplataformas, onde a gente fica, universo horizontal, onde você tem outros meios de produção e de ganhar alcance e relevância no seu núcleo, que ele é anterior a um projeto de grande marca. Eu trabalhei durante quase 16 anos em marcas. Você recebe 400 boas ideias por dia. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que a gente está vivendo aqui, ó, o universo cigano. As ideias estão circulando, você levanta a mão, você pega. Nós dois podemos levantar a mão e ter a mesma ideia ao mesmo tempo. Eu gosto de falar sobre isso porque muitas vezes a gente pensa, as marcas muito malvadas roubaram minhas ideias. Algumas sim, a grande maioria, honestamente, não, porque imagina que além dessas 400 ideias, 500 que você recebe, você tem um monte de agência, um monte de gente trabalhando, tem um conjunto de coisas que faz uma ideia ser relevante. Porém, e aí, muito no lugar de muito do que a Rê também trouxe, eu sempre tive, óbvio, ali o meu emprego, mas experimentações e projetos que não estão necessariamente conectados com aquilo que eu faço. E esses projetos têm outras redes, esses projetos têm outros modelos de produção, esses projetos têm outros modelos de produção. E por que é importante que a gente pense sobre isso? O que você vende para uma marca quando você apresenta uma ideia? A ideia, de verdade, ela só é, e eu, obviamente, posso não estar 100% fiel, mas que eu me lembre da minha própria trajetória, foram pouquíssimas as ideias que me foram apresentadas e eu falei, uou, isso é foda. Pouquíssimas. A maioria das ideias tinha um insight interessante, tinha um caminho que era maneiro, mas ideia boa é prática. Coisa boa, ela só sabe se aquilo funciona quando você realiza. Então, o não realizado, o etéreo, é muito difícil de realmente ser comprado. Por quê? Precisa ir para a prática. E aí eu falo, de novo, sempre muito do meu lugar, eu sou uma operária do trampo. Para mim, o que funciona é a prática. Ideias mirabolantes, isso funciona. Mas e ali, na hora de botar isso de pé, como funciona? Eu sempre falo, eu sou esse tipo de liderança, que adoro boas ideias, eu prefiro ainda mais as coisas que são possíveis de ser feitas, porque são essas que realmente deixam legado, são essas que podem um dia ser foda, porque elas começam pequenas, elas vão, né, um processo muito de faço pequena, beto, testo, ficou bom, cresceu, faço de novo, ficou bem, cresceu, e aí se torna uma coisa foda. É muito raro, salvo exceções, alguém que estoura e fala, meu Deus, de onde essa pessoa veio? Talvez veio para você hoje, que você não sabe a trajetória que ela está construindo há anos para o grande sacada que acontece, né? Tipo, a surpresa da grande sacada, ela vem de uma trajetória, e as ideias, para mim, são sobre isso. Por isso que tem uma grande ideia, constrói ela no tamanho que você pode, no tamanho da tua realidade, porque ela vai ganhando tração social, ela vai ganhando, a partir da tração social, valor, e às vezes é um valor do intangível, né? Que é a única pessoa que fala com aquele grupo desse tamanho, e aí, quando você oferece para uma marca, ela não é mais sua, ela já é uma comunidade, e a gente não rouba a comunidade. É impossível, porque você pode roubar 100, 1000, 1 milhão, é mais puxado. E aí, vou dar um exemplo da minha querida amiga Raquel Virgínia, o amor da minha vida, que há 1 ano atrás sentou e falou assim, estou com vontade de fazer um talk só para pessoas empreendedoras LGBTQIAP+, negras e periféricas. Falei, eita, que fechou, né? O público fechou. Bem específico, amiga? Ah, vai ser bem específico mesmo. Falei, como é que você faz? Fez o primeiro, que chama Conta Aí, que é um projeto pequenininho, já voltado para, né, assim, eu falo, uma curadoria muito seleta, muito delicado, mas pequeno. Era o tamanho da ideia dela naquele tempo. Ai, mas fazer um talk, pessoas pretas, periféricas, LGBTQ+, mas qualquer um poderia copiar, sem dúvida, mas nem todo mundo poderia fazer, porque é no fazer que mora o diferencial. Quando ela fez o último evento, 1 ano depois, eu acabei de ir no último evento, no Unique, telão de LED de 40 metros, falei, amiga, pagou caro, porque eu conheço produção, isso aqui é caro. Mandou um telão de LED de 40 metros, jantar no final, com mais de 10 mil pessoas. Ela foi eleita agora Woman to Watch. Ninguém rouba isso. O fazer, ninguém rouba. Entendeu?
Considerações finais. A gente tem uma Com próxima... licença, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. TI, é minha irmã, gente. Quer dizer, ela Família. usou o privilégio Família é um de ser negócio. irmã. É isso aí, da carteirada mesmo. Carteirou. Dando carteirada ou não, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Tei Silva, sou conhecida como Tei Silva, mas o meu nome é Etelvina Silva de Carvalho. E eu queria fazer uma pergunta às três. Eu sou professora de teatro aposentada da Secretaria de Estado de Educação de Brasília. Como todos podem ver, eu ainda estou ótima, maravilhosa. E eu queria saber das três qual a probabilidade de se aproveitar uma professora aposentada e ainda maravilhosa em todo esse processo criativo. Porque o Sebrae 50 mais 50, aonde estão as pessoas de 50 mais 50? Gente, essa é minha irmã, ela é virginiana, filha de Nanã, é Ked, então é assim mesmo. Eu posso falar dessa parte porque eu tenho 51 anos, eu estou experienciando uma nova profissão, onde só tem eu, no criativo, com essa idade, e as pessoas da minha idade para mais, elas estão no RH. Esse é um outro núcleo de pessoas que a gente precisa olhar, né? E etariedade é um bagulho muito louco, porque o Brasil, para além... A gente já é mulher, preta, periférica e 50 mais. Então, assim, é um lugar mesmo que, se eu parar agora de onde eu estou, eu vou estacionar nesse lugar, né? Porque o mercado está... Eu acho que eu trabalho com a pessoa mais velha que eu trabalho, assim, do meu lado, ela tem 32 anos, sabe? E aí você tem que correr essa gira. Sorte deles, que realmente eu sou muito mais jovens que eles, né, nesse relacionamento. Mas é muito importante ter uma coisa que a gente está discutindo agora também, é que a gente possa se inserir, que é isso que a Samantha falou, que a Renata falou, que esses grupos ditos minoritários, que eles estejam juntos nesse movimento. Porque eu não posso ser só preta, nem só ser mulher, nem só ser uma pessoa com deficiência, nem só ser uma pessoa LGBT, nem só ser uma pessoa dita 50 mais, entendeu? São processos de coletividade. Podem continuar assim, porque é isso, assim, eu me sinto parte de qualquer processo e de qualquer lugar onde eu acho que é pertinente minha permanência, sabe? Então, não são fórmulas, mas o que é que você deseja, que é isso que a Sá falou. O que você quer fazer? O que você quer falar? Para onde você quer ir? Sabe? Parte muito mais do que são os seus desejos. Você me conhece infinitamente. A gente dividia a mesma cama, porque na nossa casa só tinha que dormir 3 pessoas na mesma cama. A gente dividia o mesmo sapato para ir para a escola, dividia o mesmo uniforme. Então, assim, se você acredita que é possível, acredite junto comigo e vamos nessa, sabe? Porque a gente só transforma aquilo que a gente tiver coragem suficiente para a gente assumir que é nosso. Com isso eu encerro. Muito obrigada. Apenas obrigada. É isso, Gui. Gente, então finalizou. Foto, Marta. Vocês são muito fofos.
Quero agradecer demais a presença de Renata, de Samantha, e queria dizer também que não seria possível sem a coragem, sem o desejo de se transformar realidade de Amanda, de Guilherme e desse time inteiro de estar retornando para a rua, está retornando para os palcos de uma forma tão respeitosa como o Favela está fazendo. E receber vocês nessa Samantha, a primeira vez na minha cidade, gente. Receber vocês pelas mãos, pelo lugar e pelo afeto do Favela Sounds faz muita diferença para a nossa cidade. Estejam aí, circulem, podem conversar, elas são muito acessíveis. Mas é sobre isso, gente. Aproveitem essa experiência.